na primeira leitura de hoje, um trechinho do livro de Samuel. Esse trechinho do livro de Samuel fala de uma resolução muito interessante a um antigo problema do povo de Deus, que era o desejo de ter um rei que governasse as 12 tribos de Israel, né, de acordo com os filhos de Jacó. Mas a dificuldade de encontrar um homem que pudesse ser rei e ser aceito pelas 12 tribos. Essas tribos, em geral, elas se dividiam assim: 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. As tribos do norte se chamavam Israel e as do sul se chamavam Judá. Geralmente, quando alguém era indicado do norte, quem era do sul, da tribo de Judá, não aceitava a autoridade desta pessoa, e o contrário também valia. E aí ficava sempre essa dificuldade, encontrar um rei que fosse por todos reconhecido, querido, como verdadeiro representante de Israel. A leitura de hoje está falando do momento em que isso ocorreu, em torno de um homem chamado Davi. Tanto as tribos do norte quanto as do sul reconheceram a autoridade de alguém que era um rei, mas em nome de Deus, um rei Messias, que era o desejo do povo de Israel. O interessante é que na leitura de hoje é o povo do norte que está indo a Davi, que era do sul, de Judá, e dizendo: olha, nós reconhecemos que você é carne de nossa carne, reconhecemos que você é legítimo, autêntico e será o nosso rei. E aqui começa então a história do rei Messias, primeiro Davi e depois Jesus, que concretiza. Davi era apenas um sinal daquilo que vai ser completado, firmado em Jesus. Essa leitura é escolhida a dedo para o dia de hoje, por se tratar do dia em que nós celebramos a solenidade de Cristo Rei. Então, o reinado davídico, né, de Davi no Antigo Testamento é um sinal figurativo daquilo que seria Jesus Rei, o reinado de Jesus no Novo Testamento. De maneiras diferentes, comparativas da gente falar sobre isso e perceber o tipo de rei que Davi foi e o tipo de rei que Jesus foi. E uma quebra de expectativa, né? Davi ainda foi um rei muito preso à ideia do triunfo do rei, do palácio, dos súditos, do harém, a ideia daquele rei que é servido por muita gente, o rei que tem poder, que tem autoridade. Quando Jesus aparece e se anuncia como rei dos judeus, há uma dificuldade enorme de entender que o rei dos judeus, os judeus tinham na cabeça como grande figura de rei Davi, e eles esperavam um filho de Davi para restaurar a realeza de Davi, a riqueza de Davi, o poder de Davi. E de repente Jesus se aparece como um rei, como um rei que não tem casa, que não tem onde morar, que não tem palácio, que não se veste com luxo, um rei que não tem bens, um rei que não tem poder. E a figura final desse rei que aparece no evangelho de hoje é de um rei que fez do seu trono a cruz, que foi coroado de espinhos, que estava despido, não tinha roupa, trajes reais. Um rei que serviu a todo mundo e não foi servido por quase ninguém. Um rei que disse, inclusive, que não veio para ser servido, mas para servir. E isso escandaliza os judeus, se torna uma pedra de tropeço. Então, no evangelho de hoje, qual foi o texto escolhido para o evangelho de hoje? Aquele em que ocorre uma briga entre Pilatos e os judeus, né? Quando Jesus foi condenado, a pedido dos judeus, foi colocada uma plaquinha em cima de Jesus. Na verdade, aquela foi a primeira coisa que se escreveu sobre Jesus. O primeiro texto escrito sobre Jesus foi uma sigla: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, que a gente geralmente vê nas cruzes, né? Aquelas 4 letrinhas em cima, né? Jesus Nazarenos, Rei dos Judeus, Rex Iudeorum, que a gente vê ali INR, já viram, né? J-U-I, né? Que na língua latina tanto faz I ou J, a mesma coisa. Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E os judeus disseram: não, tira a placa, a gente não quer a placa, ele não é o nosso rei.
Ele não é o rei que nós esperávamos. Ele não é o tal filho de Davi para recompor a realeza de Davi, para botar para correr o Império Romano, para ir junto aí com a gente para o campo de batalha. E Pilatos disse: olha, o que eu escrevi está escrito, não vou tirar. E manteve ali o Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Mais tarde os cristãos entenderam, e é isso que a gente celebra hoje, o tipo de reinado que Jesus veio instaurar no mundo, né? A gente assistiu há pouco tempo à morte de uma rainha, a rainha da Inglaterra, e o funeral da rainha, os dias, o luxo, a riqueza, tudo que, né? O tempo que viveu, a rainha da Inglaterra viveu a ponto da gente fazer piada, dizendo que ela conviveu com dinossauros, estava na Santa Ceia, esse tipo de coisa, né? Jesus viveu muito pouco, ali 33 anos aproximadamente. Contudo, a rainha morreu e o mundo continuou sendo o mesmo. Ela não pôde oferecer com todo o luxo, com toda a riqueza, com toda a força, com todo o poder, o que Jesus pôde nos oferecer e nos oferece. Morrendo ele na pobreza, morrendo ele humilhado, morrendo no meio de 2 ladrões, fica claro isso hoje no texto, morrendo como se ele fosse também ele um bandido, um ladrão. Jesus nos ofereceu a salvação e um estilo de vida a ser seguido. Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e vamos em frente. Então hoje, ao celebrar Cristo Rei, nós celebramos assim, o nosso Rei, humilde, simples, que serviu a todos, que se fez o menor de todos, que deu a vida por todos para salvar a todos, e celebramos um convite a um estilo de vida. A gente seguir Jesus significa ter esse mesmo estilo de vida. Serviço, simplicidade, disposição para ajudar, dar-se até, se preciso for, morrer até para que alguém tenha vida, de modo a fazer da nossa história uma história fecunda, que gera vida, que não termina com a nossa morte física, né? Como a história de Jesus não terminou com a morte dele. O serviço faz isso, gera imortalidade. Quando a gente serve alguém, ajuda alguém, socorre alguém, a gente está construindo um legado que atravessa a nossa vida física. Ele vai além da nossa história. Por exemplo, o pai que dá a vida trabalhando por um filho, para formar um filho, para manter um filho, ele vai morrer fisicamente. Mas o que ele gera, a vida que ele gerou, continua, vai adiante. Então, mal comparando, acho que isso aí nos ajude a entender um pouco, talvez. O que a gente está dizendo é que é assim que nós celebramos Jesus hoje, como rei, né? O rei que serve a todos, para gerar vida para todos. E convida a gente a adotar essa forma nossa de realeza sobre o mundo, né? Reinar sobre o mundo, servindo, dando a vida e gerando salvação. Vamos acompanhar nossa liturgia da palavra.